Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e vamos lá para mais um capítulo dessa história que vai se tornando cada vez mais interessante e também emocionante, porque embora os deuses eles atuem e tragam benefícios para a humanidade por si só, aquela que é a genuína, ou que é a mistura, ela vai trazendo também as suas características, as suas fraquezas e, lógico, tudo isso dentro de um aprendizado, porque nós temos que desenvolver aquilo que é de melhor em nós. E evidentemente que mesmo que tenha uma potencialidade na intelectualidade bem grande naquele momento lá atrás, desse homem civilizado, havia também as emoções. Como eu sempre digo, emoção, ela tem que ser transmutada em sentimento. Então, nesse momento aí nesse contexto, então eles estavam aprendendo a controlar as suas emoções e sublimá-las. E foi o caso que aconteceu ali naquela ocasião das primícias, onde eles levaram, tanto Caim quanto Abel, levaram as suas primeiras primícias para os deuses. E por algum motivo, alguma coisa não saiu errado, não saiu certo, deu errado, deu muito errado. Porque no dia dessa celebração, que é a celebração das primícias, tanto Caim quanto Abel, eles levaram as seus primeiros frutos e depositaram aos pés dos deuses que estavam lá. Era Enlil, Enki e Ninmah, que também nós vamos chamar de Niursag. E Caim, então, coloca as suas primícias aos pés do deus Enlil e Abel coloca aos pés do senhor Enki. E lembrando que Ninurta, ele era o mentor de Caim e Marduk, o mentor de Abel. E quando eles recebem essas primícias, então Enlil, ele abençoou os dois pela solicitude e por tudo aquilo que eles também se beneficiariam desses produtos que os dois traziam. Então, esses dois eram representantes de duas partes importantes da sobrevivência da humanidade, assim como deles também. Então, Enlil agradece por toda a fartura que Caim traz, nos grãos, nos peixes, porque eles começam também a ter uma dieta com peixes e, enfim, né, toda a variedade que a agricultura trouxe. Por outro lado, Enki, quando recebeu as primícias, ele não abençoou, ele simplesmente abraçou Marduk e gritou, né? Agora nós temos carne para comer do cordeiro, do cordeirinho, né? Do cordeiro. E também temos roupas para vestir. E passou batido. Caim, ele ficou meio entristecido, porque afinal de contas o trabalho dele não tinha relevância aos olhos do senhor Enki. E ele ficou aborrecido, porque ele ressaltou apenas o trabalho de Abel. E isso vai fazer com que Caim ficasse amuado. Afinal de contas, o trabalho dos dois era para servir todos os deuses, não era especificamente para um ou dois. Quando eles voltaram para a sua tarefa, então Abel se sentia superior, ele estava assim, inflado, né, com seu ego bem lustroso, e ele disse então para Caim: sou eu que traz a abundância, eu sacio a fome dos deuses, dou força aos heróis, que eram os Anunnakis trabalhadores,
e proporciono a confecção de suas roupas. E aí Caim respondeu, né? Muito bravo, ele respondeu, porque ele se sentiu muito ferido. Afinal de contas, ele já tinha sido preterido pelo senhor Enki. E agora o irmão, então, se sentia no direito de ficar fazendo toda aquela pose de superior. Mas aí, então, ele fala, Caim fala, completamente triste: sou eu que preencho com abundância as planícies, que sulco a terra e prepara a terra para que recebam, as terras para que recebam os grãos, onde os campos fazem a multiplicação dos pássaros. Eu abro canais onde se criam os peixes e produzo trigo para o pão sustentador. Assim, produzo a pesca, a caça e a variedade também na mesa dos deuses. Ou seja, um trabalho completava o outro. Só que Abel, por algum motivo, ele se sentiu muito superior. E aí passa uma estação onde vem o inverno, e o inverno traz consigo a seca. E eles começaram a trocar farpas, porque dali em diante a convivência dos irmãos ficou muito deteriorada. E aí, quando chega o verão, é o verão que traz a seca. Quando chega o verão, então tem uma diminuição, a terra fica mais seca e os pastos ficam escassos. E aí, o que o Abel fez? Ele leva os rebanhos de ovelhas para os campos de Caim, e para que eles pudessem beber água, e essa água ficava nos sulcos que o Caim preparava para mesmo depósito de água e tudo mais, né? E também Caim tinha os canais de irrigação que ele também fazia, e aí Caim, se sentindo superior, falou: então meus rebanhos vão usufruir do trabalho desse que é inferior. Bom, nesse problema aí que foi criado, Caim começou a debater com o irmão que ele não deveria fazer isso. Afinal de contas, o trabalho tinha sido dele, e o irmão, então, que se virasse, que criasse meios para levar a sustentação dos rebanhos, seja na água, seja no pasto, enfim, que ele se virasse, assim como ele também se virava. E as brigas foram cada vez mais tomando um aspecto cada vez mais contundente, mais violento. E quando chegou nessa questão que Caim fala para ele: você tem que criar os teus meios e eu não vou mais permitir que você venha aqui com os teus rebanhos. E aí porque danificava tudo, danificava os canais onde tinha os peixes, prejudicava também a irrigação dos grãos, da agricultura. E se a gente olhar mais friamente, Caim estava com a razão. E nesse auge aí, quando já estava todo mundo saturado, entrando num processo já de intolerância total um com o outro, eles começaram a discutir e um cuspiu no outro. E a hora que houve esse gesto de um cuspir no outro, porque quando nós cuspimos em alguém, lógico que hoje nós já não temos mais esse hábito, mas cuspir significa o desprezo total. Tanto que quando a gente tem um nojo muito grande, a gente tem a primeira reação que nós temos é cuspir. Então, esse cuspir significa isso: um ranço, um nojo, uma intolerância. Então, um cuspiu no outro. E a hora que isso acontece, porque o primeiro que cuspiu, se não me falha a memória, foi Caim, cuspiu em Abel, Abel cuspiu em Caim, e ali tomou uma força muito grande, e eles se atracaram, partiram para luta corporal. E nessa luta que vai e vem, um bate, outro apanha, outro bate. Então ficou nisso, Abel pega uma pedra e bate na cabeça do irmão.
Quando ele bate na cabeça do irmão, o irmão cai. E ele estava com tanta raiva, ele bateu outra vez. E aí ele viu que o corpo do irmão parou, ficou inerte. Então, quando chega nesse ponto, que ele vê o irmão caído, ele falou, deu ruim, eu machuquei muito sério meu irmão. E ele sentou-se ao lado do corpo durante muito tempo, porque talvez ele tivesse a esperança que o irmão reagisse em determinado momento. Mas ele ficou ali quando ele percebeu que realmente, como eles chamavam lá naquele tempo, segundo as traduções, quando havia sido cortado o fluido essencial, que é o fluido vital que nós temos, então ele ficou ali pranteando já a morte do irmão. Titi, ela e a Dapa, eles estavam em outro lugar. E Titi, durante a noite, teve um sonho onde ela viu uma situação estranha, Caim com as mãos sujas de sangue, e ela acordou desesperada, acorda o Adapa e fala, eu tive esse sonho, e esse sonho para mim tem um presságio muito ruim. E aí, então, eles resolvem partir para onde os filhos estavam. E aí, na Gênesis, capítulo 4 do Antigo Testamento, se nós lemos pelo menos dois versículos, nós vamos perceber que existe, assim, uma direção que favorece a postura e a bondade de Abel. Mas nós vimos aqui que Abel também tinha lá as suas vicissitudes, os seus defeitos. Então, lá no Antigo Testamento tá assim, como eu falei, capítulo 4, versículo 3, então diz assim, um dia pegou Caim alguns produtos da terra e ofereceu ao Deus, o Senhor. Abel pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor, que ficou contente com as suas ofertas. Então, essa passagem, por uma análise mais detalhada, nós vamos já deduzir que havia o quê? Havia uma tendência, havia uma preferência do Senhor por Abel, quando na verdade não foi assim que aconteceu. O Senhor do comando, que era Enli, o Senhor que dava todas as ordens, ele abençoou os dois. E Enki, ele só parabenizou Marduk, porque Abel era tutelado de Marduk. Então, nós crescemos, nós fomos educados dentro das religiões, seja ela judaísmo, cristianismo, islamismo, que Abel foi a grande vítima, mas na verdade não foi. Os dois foram vítimas das suas emoções, vítimas do ego, e é isso que nós vamos ter que controlar dentro da nossa capacidade como ser humano da Terra, nos preparando para outras paradas em outros mundos mais evoluídos, ou talvez menos evoluídos. Mas vamos voltar a Titi, que tinha tido aquele sonho, e quando os dois, né, chegam até Eridu, onde eles encontravam frequentemente, eles visitavam os filhos, e quando eles chegaram ali naquele lugar, eles viram Caim sentado ao lado do corpo do irmão, de Abel. E quando ele viu os pais chegando, então ele se atira no chão e aí ele chora, mas já tinha ido, né? E aí, então foi um sofrimento muito grande para esses pais, Adapa e Titi. Adapa, então, ele volta e conta a fatalidade para Enki. Afinal de contas, lembrando, ele era filho de Enki.
Então ele conta para Enki, e Enki na hora ele fica com muita raiva e ele amaldiçoa Caim. E na Bíblia tá que realmente o Senhor amaldiçoou Caim, lá Gênesis, no próprio capítulo 4. E ele falou, então eu vou banir Caim do Éden, que é o paraíso do Éden. E proibindo, evidentemente, que ele ficasse entre os Anunnakis, porque essa família de Adap e Titi, ela tinha a prerrogativa de viver entre os Anunnaki, lá na Nata. Então ele proibiu e falou que ele teria que ser expulso dali, naquele momento. Aí, dentro dos costumes dos Anunnakis, Enki chamou Adapa e Titi e ensinou que os corpos daqueles que morriam aqui na Terra, a partir dali eles fariam uma cerimônia ou usariam costumes que era natural lá de Nibiru. Então eles fizeram uma tumba para Abel, fecharam essa tumba com pedras e então a partir daí ao sepultamento. E Titi e Adapa até então não conheciam esse ritual após a morte. Então a partir daí então ficou instituído o sepultamento daqueles que morriam. Por 30 dias, Abel e Titi, Adapa e Titi, eles prantearam a morte do filho, Abel. E Marduk, como Abel era tutelado dele, Marduk ficou extremamente irritado e com ódio mortal, e então ele grita para todo mundo, Caim tem que ser morto, ele deve ser morto, a pena para ele é a morte. E Ninurta, quando viu aquilo, pediu então vamos fazer o seguinte, não vamos já partir para uma pena de morte, vamos pedir o conselho dos 7 que julgam. E Marduk não gostou nada daquilo, porque afinal de contas, esse conselho dos 7 que julgam, eles estavam mais direcionados e estavam preparados para lidar com os problemas deles, dos Anunnakis. E afinal de contas, Caim era um terrestre, ele não sabia de nada, ele achava que Caim era um terrestre. Então, o pedido de Ninurta criou assim, uma animosidade muito grande em Marduk. Bom, Enki, quando viu aquilo, quando viu a força da raiva também de Marduk, ele pede para falar a sós. Então, ele fala, vamos no meu quarto, que eu preciso falar com você. Então, ele leva o filho, Marduk, para o quarto, e aí ele começa a falar brandamente. Meu filho, eu sei que a tua angústia e a tua dor é muito grande, mas eu preciso te revelar um segredo que me pesa no coração, e eu estou com o coração pesado. Estou sofrendo também, porque Caim e Abel são teus meio-irmãos, ou sobrinhos, né? Eles eram, na verdade, sobrinhos. Quem era meu irmão seria Adapa. Então, tenha piedade, eles são nossos, eles pertencem à nossa genética. E aí, então, Marduk ficou, até deu risada, falou, sabia que você não ia parar, porque Enki ele era um aventureiro e ele tinha, assim, uma paixão que nada controlava ele não podia ver uma mulher bonita, e enfim. Então, Marduk se acalmou, né, ficou mais tranquilo. E aí, então, Enki também fala para ele, pense bem, nós vivemos um momento conturbado recentemente com a falta de mão de obra. Os heróis, os Igigi, eles estavam revoltados. E se nós matarmos agora Caim, colocá-lo na pena de morte, todo aquele sistema, todo aquele problema de revolta e vai ouro, não vai ouro, vai ser instaurado novamente. E nós vamos sofrer a interferência novamente do Pai do Céu, porque Anu vai ter que vir aqui. E cada viagem que Anu fazia era só assim, casos
extremamente necessários. Então, Marduk se acalma, ficou mais tranquilo pela súplica de Enki, que pede: poupe a vida de Caim e que ele seja exilado e não morto, e que essa pena já vai ser dura para ele. E assim, então, eles concordam, pai e filho, afinal de contas, o tutelado de Marduk já estava morto. Então, eles vão para os líderes e falam que Caim, então, seria exilado. Aí, mas que ficasse uma prova, porque assim, lá no capítulo 4 da Gênesis, então diz que o Senhor, ele faz uma marca em Caim para que ele não fosse morto, que quem o encontrasse também não matasse. Então, ele ia ter um diferencial. Mas, na verdade, Ningizida, que era o geneticista, ele vai mexer no DNA de Caim e os descendentes de Caim nascerão imberbe, ou nasceriam, né, ou nasceram imberbes, ou seja, sem barba, liso. E isso, então, nós vamos ver que aconteceu o exílio. O nome da terra naquele período era Terra do Errar. Aquele que errava era colocado, então, nesse exílio, que ficava na América Central. Então, Caim, ele parte com a sua esposa, porque ele já era casado também com a sua meia-irmã, que se chamava Auã. Então, ele parte para essas terras. Mas antes dele partir, ele vai fazendo todo um roteiro, e nesse roteiro ele vai ensinando tudo aquilo que ele tinha aprendido e entendido. E no próximo episódio, eu vou mostrar para vocês qual o benefício que o tronco de Caim trouxe não só para cá, para as Américas, mas também por onde ele passava. Então, vou pedindo para vocês darem o seu positivo, o seu gostei, compartilhem o vídeo e estejam sempre comigo, porque eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Até a próxima!